intenção do primeiro vídeo é falar da importância de nós orarmos por Israel, porque justamente na madrugada que eu estava sonhando com um grande desastre em Israel, isso estava realmente acontecendo. Nesse segundo sonho, Deus falava para mim que uma pessoa, a qual ele me dizia o nome, ela ia fazer algo muito ruim contra mim. Ele dizia assim: fulana vai fazer algo muito ruim contra você. Não temas, porque nessa investida que ela vai fazer contra você, ela será desmascarada. Gente, o pessoal fala muito hoje sobre um amor que ignora as investidas de pessoas usadas por Satanás contra outras pessoas. Eu amo essa pessoa, glória a Deus, Deus me deu um amor para com as pessoas, só que não é aquele amor que eu vou ficar demonstrando em abraços e beijos em todo o tempo, não. Tem pessoas que eu nunca abracei, nunca beijei, e eu amo essas pessoas. Deus sabe, eu oro por essas pessoas, inclusive por essas, né, que eu percebo, a gente sabe quem gosta da gente, quem investe contra a gente. Mas eu as amo com o amor de Cristo, só que eu não tenho um relacionamento de amizade. E aí, inclusive, essa pessoa, eu tenho orado por essa pessoa. E também tenho sonhado já num período de 8, 9 meses por coisas ruins sobre essa pessoa, sabe? E olha, já aproveitando esse vídeo aqui para dizer algo para você. Existem muitas pessoas que investem contra as nossas vidas. E se nós estivermos na posição de filhos de Deus, de filhos obedientes, não precisamos fazer nada contra essa pessoa. Muito pelo contrário, nós precisamos amar essa pessoa. Talvez não tenhamos, como eu não tenho, a oportunidade, a liberdade, vamos dizer assim, de abraçar essa pessoa, porque às vezes essas pessoas, elas nos odeiam tanto que elas se afastam, elas nos evitam. Né? Então você não precisa insistir para estar abraçando essa pessoa, mas insista no joelho no chão para orar por essas pessoas, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades e principados, contra os demônios, contra os espíritos das trevas que influenciam pessoas para se levantarem contra nós. Então, nesse sonho, Deus me avisava isso. E aí, no dia seguinte, no sonho, depois que Deus havia me informado, eu estava num ambiente de igreja. No ambiente de igreja que eu falo naquele ambiente onde estariam ali as pessoas da igreja, mas não era o templo, o lugar da igreja, né? Era tipo um quintal de roça. Inclusive tinha um fogão a lenha, né? E ali tinha só mais uma pessoa ou duas, não via todo mundo ali. E naquele fogão tinha a lenha, né? Você sabe quando tem as lenhas. E aí, essa pessoa que Deus havia me falado que ela iria investir contra mim, ela chegava na frente do fogão e ela pegava a lenha que estava queimando ali. Quando ela pegava essa lenha, era um formato, era uma lenha assim, ó, de 3 pontas. Tipo um tridente, acho que é assim mesmo que fala, um tridente. E aí, essas pontas desses 3 dentes, essas 3 pontas estavam em brasas vivas. E ele não tinha, assim, um cabo longo. Era uma parte pequena que dava para ela só colocar a mão. Então, ela pegava aquilo, e aquilo eu estava de frente para ela, com aquelas 3 pontas, com brasas vivas, e ela investia contra mim, para me enfiar aquilo aqui, sabe? E eu pulava para trás. Ela investia umas 3 vezes. E quando ela estava fazendo isso, e eu estava me livrando, ela sofria um infarto. Eu percebia que ela sofria um infarto. E eu, na hora, eu ficava preocupada com ela. E eu ficava preocupada se ela ia morrer ou não. E no meu coração, lá no sonho, eu desejava que ela não morresse, mas que ela se arrependesse. Porque esse tem sido o meu desejo. Esse tem sido o meu desejo para todos aqueles que se levantam contra mim. Porque o que é lindo e maravilhoso é que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra.
E não adianta ninguém se levantar contra um filho de Deus. Não é que eu estou falando de mim como o melhor, mas os filhos de Deus, eles têm um pai que cuida deles. E nós, como filhos de Deus, amamos aqueles que nos odeiam. E clamamos a Deus pelo seu arrependimento, para que essa pessoa possa se unir a nós, como filhos de Deus. Filhos que fazem boas obras. Infelizmente, muitas pessoas insistem no ódio, insistem na ira, insistem na raiva, pegam as suas dores e jogam em cima de outras pessoas que não tem nada a ver. Eu acredito que o diabo que se levanta contra nós se apodera de pessoas assim, cheias de mágoas, de ódio, de raiva, porque esses sentimentos são as brechas que eles dão para que o inimigo possa operar através deles. Mas eu a amo sem fingimento. Deus é minha testemunha. Eu oro por ela, tenho orado por ela, tenho orado por essas pessoas. E verdadeiramente aqui eu peço em nome de Jesus que haja arrependimento. Que haja arrependimento em nome de Jesus. E é isso, eu estou deixando aqui porque tenho visto pessoas que acham que aqueles que odeiam, que se levantam contra o povo de Deus, eles não irão sofrer nada e que nós, como filhos de Deus, precisamos estar ali todo o tempo abraçando. O abraço é uma oração muitas vezes. Você não precisa estar ali agarrado a essas pessoas fisicamente, mas agarrado como Jacó, agarrado na oração, na luta espiritual, para que essa pessoa possa ser quebrantada, tocada pelo Espírito Santo e alcançar o arrependimento. Eu estou me lembrando ali do apóstolo Paulo, quando ele estava ali pregando o evangelho e houve quem estivesse impedindo. E ele falou uma palavra ali para aquele homem ficar cego por um tempo, porque ele estava impedindo o trabalhar de Deus, a ministração da palavra para outra pessoa. Então, assim, existem pessoas que estão ali tentando contra aquilo que Deus está fazendo. Então, essas pessoas, elas recebem, sim, um castigo, mesmo que seja temporário, até que se arrependam. Claro que não é esse o nosso desejo, mas muitas vezes Deus permite que coisas aconteçam para que pessoas se arrependam. Não sei se eu vou postar esse vídeo algum dia, não sei se eu vou mostrar para alguém, mas eu só tô querendo ver, eu só desejei deixar ele aqui. E não foi nem muito por causa dele, é porque eu fiz um outro vídeo que ele foi junto com esse, foi um após o outro. E o primeiro vídeo fala de uma guerra, de um desastre em Israel. E justamente na hora que eu estava sonhando, foi a hora que Israel começou a atacar o Irã. Estava acontecendo. E Deus tem me dado muitos sonhos que se realizam assim. E muitas vezes é muito interessante que Deus me dá, geralmente, 2 sonhos. Um se realiza imediatamente e o outro não. É como se ele dissesse, o mesmo Deus que está te dando esse sonho, que está se realizando hoje, é o mesmo que te deu o outro que não aconteceu nada ainda, mas que vai acontecer. Porém, quando é um sonho que ainda vai acontecer, como é o sonho que eu contei no primeiro, da moça que nem estava grávida, ela engravidou meses depois do sonho. Eu orei, eu continuei em oração pelo bebê dela, né? Então, existem coisas que estão para acontecer, mas nós, como filhos de Deus, podemos interceder. Da mesma forma que eu digo hoje, nós precisamos orar pela paz de Israel, pelas famílias inocentes que estão sofrendo com essa guerra. E eu estou orando também para que essa pessoa se arrependa, em nome de Jesus.